A maturidade vem quando a gente consegue transformar os nossos espelhos em janelas. Tem uma frase que ela diz o seguinte, que a maturidade vem quando a gente consegue transformar os nossos espelhos em janelas. Então, o que significa isso? Quando eu consigo abrir a minha visão, quando eu consigo estar disposta a pagar o preço de não olhar nada a curto prazo, que eu vá complementando essas minhas estratégias, desenvolvendo essa minha habilidade, porque eu sei que lá na frente eu vou ter essa fidelização, eu vou ter essa escuta mais apurada, eu vou conseguir mapear o que está por trás dessa conexão com o meu paciente. Não é aquele cara da academia que está no espelho toda hora olhando e vendo como é que está a barriguinha dele, e vendo como que está o músculo dele. E se de repente ele olha e não vê no espelho que alterou, ele fala, isso não serve para mim, isso não está resolvendo, por isso que eu não quero isso para mim. Então ele desiste, tá? Então não tenha espelhos na sua vida. Se prepare para abrir janelas e tenha uma ampla visão. E como que eu tenho essa ampla visão? Como é que eu consigo sedar a minha ansiedade do curto prazo, desse resultado imediatista, tá? Por um longo prazo. Como é que eu consigo isso? Quando eu faço duas coisas, eu começo a ter mais frequência no que eu faço, né? E que eu tenha consistência no que eu faço. Então, a frequência, que eu me comprometa a cada vez mais estar presente nessa conversa, nessa relação com o meu paciente, de agregar sempre valor dentro do que eu converso com ele, dentro de uma consulta, dentro do dia a dia desse meu paciente, e que eu faça isso com consistência, né? É interessante porque a gente às vezes fica vendo, né, isso acontecer, por exemplo, no supermercado. Tô pensando aqui, né? Quantas vezes a gente tá na fila do supermercado, aí a gente vê aquela pessoa que tá numa fila, aí ela acha que a outra tá indo mais rápido, aí ela vai para outra fila, aí ela acha que a outra ela vai para outra fila, aí quando ela olha, fala, putz, a fila que eu tava primeiro andou mais rápido, sabe? Eu fico pulando, eu não consigo me fixar e falar, não, é essa que eu vou ficar e eu vou fazer o quê? Com frequência e com consistência. Eu espero ter agregado um pouquinho para vocês dessa fidelização, dessa jornada. Ela é muito mais ampla, tem muito mais coisas para a gente discutir aqui, tá? Mas o mais importante é que eu esteja disposta a agregar. E o que é muito interessante é que na hora que eu agrego valor, que nem eu falei para vocês, né? A gente cria essas estratégias, né? Esses gatilhos no nosso paciente que não é raro, ou melhor, é muito frequente eu ter no meu consultório a indicação de outros pacientes para mim. Tá? Então eu tenho muita indicação dos meus pacientes, porque eles têm quase que a necessidade, né? Eles sentem assim quase que uma obrigação de responder, né? De me agradecer por eu ter feito algo para eles, por eu ter feito uma ajuda, né? Então esses dias a Maria Alice diz o seguinte para mim: então, doutora, eu gostei bastante do seu tratamento, eu sou super feliz, eu adorei, né? E agora eu deixo a minha filha no meu lugar, né? E eu achei assim, sabe, eu fiquei muito emocionada quando ela disse isso, porque pensa, ela agrega uma outra pessoa, né? Nisso assim, olha, você me ajudou tanto, eu cheguei no que eu queria, né? E eu agora, eu dou uma continuidade. E quem vai dar essa continuidade para mim? A minha filha, tá? E é interessante, então, a gente ver que os nossos pacientes, eles vão cada vez mais nos indicando. E quando vocês tiverem cada vez mais indicações, acreditem, a gente está no lugar certo. A gente está fazendo a coisa certa.
A gente está fazendo as coisas com integridade. E mesmo que seja aquela consistência e com aquela frequência. É acreditarem ao longo prazo. Não vai ser amanhã que você tem esse resultado. Essa jornada da fidelização, ela vem ao longo prazo. Eu não tive isso da noite para o dia, mas eu fui cada vez mais me questionando como é que eu poderia entregar algo para o meu paciente de melhor valor, de criar um relacionamento, né? Então hoje eu colho várias histórias, né? E é interessante que às vezes você passa essas informações para o paciente, né? Lembra que eu falei que o paciente ele tem que sair diferente de como ele entrou, né? Que a Aninha, ela vira para mim e fala assim, então doutora, se eu tava lá, né, ela, sei lá, eu teve uma reunião no final do ano e a minha irmã não entendia de jeito nenhum a cirurgia que eu fiz na boca. Ela fez 2 cirurgias de enxerto. E aí, ó, eu expliquei do meu jeito, vê se tá certo. E aí, ela vai e conta para mim como é que ela falou, que é onde tira, né, o tecido do céu da boca e coloca em outra área. É como se ela desnudasse assim a gengiva e coloca. E olha como que ficou bonita. Então assim, olha só, o fato de eu explicar para minha paciente deu autoridade para ela, né? Para ela explicar para a irmã dela. Óbvio que ela sabe como é que acontece essa cirurgia, tá? Então, assim, você fez o quê? Você fez o seu paciente, né, através de uma informação, ele sair diferente de como ele entrou.